Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal A7X Imports. Hoje eu venho aqui apresentar para vocês um conteúdo completo, todo o review, todos os testes que eu fiz com o Ono Magic 8 Pro Air. Esse aparelho tem um público bem específico, tem algumas limitações físicas nele, por ele ser bem fino, então não deixe de conferir o vídeo todo. Quem gostar do canal, não esqueça sempre de dar um like aí e compartilhar com os colegas. Como esse aparelho é um aparelho bem recente, um aparelho bem novo, menos de 25 dias lançado, eu já estou com ele aqui. Eu ia segurar até ele mais para fazer o review, porque só tive uma atualização. E no decorrer do vídeo aqui, sempre vou estar falando para vocês os testes aqui que eu fiz, o que ele deve melhorar mais mesmo com próximas atualizações corrigindo. A caixa é uma caixa muito bonita, dessa vez a Ono caprichou. O aparelho é fino, mas a caixa é bem grande, para vocês verem que a espessura da caixa é bem grande. Esse aqui é na versão 12512. Eu estou filmando aqui com o Oppo Find X9, pessoal. Na versão chinesa, o aparelho funciona tudo, tem português Brasil, como eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Pega Gov, pega Android Auto, funciona tudo como se fosse um aparelho versão global. Tem a chavinha de remoção para chip. Essa capinha linda, eu me amarrei nessa capinha, foi uma das capinhas mais bonitas que eu já vi. Igual o Huawei manda na série pura, galera. Essa capinha é muito linda, fica perfeita no aparelho, podem ver aqui, bem feita. Gostei bastante, ponto aqui para Ono. Aqui tem o cabo tipo C para tipo A e o carregador de 80 watts. O carregador, eu vou estar mostrando mais para frente, mas o carregador carrega 80 watts a 51 minutos de 0 a 100. Um tempo muito bom, ele tem limitação de carga, era para carregar em torno de 30 minutos por conta da espessura dele, para não esquentar tanto, então carrega em 50 minutos. Para mim, tá ótimo. Aqui tá o aparelho, pessoal, um aparelho muito bonito, é uma cópia mesmo do iPhone, o iPhone Air ali, praticamente. E lembrando o Pixel, né? Mirou o iPhone e ficou parecendo mais o Google Pixel. Então, como é tendência, as empresas chinesas sempre copiam. A Ono não copiava tanto, mas tem que entrar no ramo, né? Tem que vender. O aparelho é muito bonito, mesmo sendo uma cópia do iPhone e parecido o Google Pixel e o modo de câmera. Ele é muito lindo, galera. Lindo mesmo, fino pra caramba. Ele tem uma tela muito linda, uma tela bonita de 6.31 polegadas OLED, 120 Hz. Esse painel é um painel LTPO de 6.000 nits. Gostei muito desse painel. Tem uma taxa de escurecimento PWM de 4.320 PWM, muito bom, sobre o sol forte e tudo, nem precisa utilizar com muita dificuldade. O painel é muito bom, galera, gostei bastante. Ponto aí pro painel da Ono, e ele pesa apenas 155 gramas. Aqui é onde é que já começa o projeto da Ono, né, para fazer um aparelho desse aqui. Deve ter investido muito dinheiro, pois por mais que seja um aparelho compacto, para colocar o que tem de hardware aqui para encaixar nessa espessura, é um trabalho bem feito mesmo da Ono. Ele tem uma espessura de 6.1 milímetros, bem fino mesmo. Foi um dos mais finos que eu já peguei. Salvo me engano, um iPhone Air é um pouco mais fino, acho que é 2 milímetros, não lembro de cabeça. Ele é IP69, a prova d'água. A Ono capricha nessa parte de certificação. Esse ano ela caprichou bastante. Tem uma bateria de 5.500 mAh. A Rogaciana, a bateria hoje já tem a bateria de 11 mAh. Galera, a espessura desse aparelho é sério. Até eu que uso aparelho sem capinha no início, eu fiquei com medo de quebrar. Mas ele não parece ter uma sensação de aparelho frágil. Ele, inclusive, ele tem a tecnologia CGS de, assim, contra impacto de queda e tal. Ele é bem rígido. Eu não vou fazer os testes aqui, mas tem teste na internet, o pessoal fazendo, tipo, para não quebrar. Ele é bem rígido, bem forte. Só que quando você pega, acostumado com esses aparelhos trambolhão, pega aqui, fica com medo de cair. É bem fino, galera, muito fino mesmo. A tela e o fundo praticamente quase se colam ali, né? A bateria dele é uma bateria de silício carbono. Vou mostrar aqui para vocês a bateria de silício carbono, que tem um teor de 15% de silício carbono para caber essa quantidade de miliampere num corpo tão pequeno desse aqui, para vocês verem. 15% do teor de silício carbono. Excelente a
a bateria, a tecnologia da bateria colocado aqui nesse aparelho. O aparelho, os testes que eu fiz comigo, vou colocar na tela aí, para ser mais específico, ele dura, que o meu uso é bem hard mesmo, ele fez 8 horas de tela, num uso mais intenso, tirando fotos. Como eu moro aqui no Nordeste, é bem quente, ele há limitação sim, física, por ele ser bem fino, esquenta um pouco em ambientes externos, mas não é um aparelho que esquenta, pois ele não tem como dissipar tanto calor. O calor, obviamente, o sol com a mão ali no aparelho, passa calor para o aparelho, ele sempre fica ali bem morninho, entre 38, 37, 38 graus. E quando vocês fazem atividade mais pesada, como jogar mais de 2 horas, ele vai ter sim uma temperatura mais extrema. Então eu fiz ali em torno de 6 horas e 50 minutos no teste mais hard e normal ali 8 a 9 horas de tela, um usuário comum. E em teste sequência assim, sem parar de vídeo, ele bateu 17 horas de tela, que foi o teste que eu fiz. O carregamento de 80 watts, um carregamento muito bom, mas a limitação de carga por conta dessa espessura dele, ele carrega até 60% bem rápido, de 60 a 40 ele diminui mais a parte do carregamento ali, dura 51 minutos. Tem carregamento sem fio de 50 watts, excelente ponto para ONU. E aqui dentro do corpo dele tem um socket muito poderoso, que é o Dimensity 9500, galera. Os testes de desempenho que eu fiz com esse aparelho aqui, eu já estou utilizando ele, já pego 5G, podem ver aqui, tranquilo, vou focar. O sinal dele é muito bom, tem todas as bandas, não tem limitação de banda, falta banda A, banda B. Ele tem eSIM, pode colocar o chip totalmente virtual, podem colocar aqui a parte do chip, escolher 2 chips físicos ou um chip físico e um chip virtual. Vai colocar o eSIM, vai lá na operadora, adicionar eSIM aqui, ler o código e já era. Muito simples, muito fácil. Ponto aí para a ONU. Então, o desempenho dele aqui é um desempenho excelente. É o Dimensity 9500, um dos processadores que eu mais gostei, mais frio que há. Ele bate em torno de 3 milhões e 400 mil pontos num corpo tão pequeno. Desempenho aqui não vai faltar, galera. Mas ele saiu de 31 graus e foi para 41 graus. Depois caiu depois do teste, né? Mas ele aumentou em torno de 8,5 graus. Ele esquenta sim e gasta bastante bateria, perdeu 13% de bateria na hora do teste. O teste de 3D Mark eu não consegui fazer, pois ele deu o que, pessoal? Ele começou a fazer e não conseguiu terminar o teste, por conta da limitação que eu falo física, né, que tem nele. Ele chegou ali no máximo de 34 graus a 36, porém, por conta da temperatura, o teste aqui parou. Eu não quis forçar para fazer o teste, colocar dentro de geladeira. O teste meu sempre é no ambiente que eu uso, eu não faço trapaça aqui nos testes. Então o aparelho, ele não conseguiu concluir o teste aqui de estresse, ele esquentou sim. Ele tem 3 nanômetros, processador de 3 nanômetros, bate quase 3 milhões e meio de pontos, uma frequência ali de 4,21 GHz, muito poderoso, muito fluido, sem travamento, muito bom. O sistema da ONU, um dos melhores sistemas que tem atualmente. Tem a GPU Mali G1 Ultra, não chega a ser igual um Adreno, mas roda os jogos como Call of Duty a 120 FPS no multijogador, no Battle Royale a 120 FPS. Até 1h30 jogando, vocês não vão ter problema, não vão ter, vai jogar ali 1h30, dá para jogar tranquilo. A partir de longas horas jogando, eu acho que ele fica a temperatura acima, que infelizmente não tem como fazer milagre por conta do tamanho dele. Excelente aqui em termos de desempenho. O UFS 4.0, padrão de armazenamento, e a memória RAM LPDDR5X, a mais atual. Então, os pontos aqui dele positivo, né? Ele tem infravermelho, NFC, funciona muito bem. Som estéreo, que eu estarei mostrando mais para frente. Bypass, até bypass para jogos ele tem. Android Auto funciona de boa. E a grande cereja do bolo, a ONU promete 7 anos de atualização nesse aparelho. O aparelho é muito bom nessa parte. E o eSIM ponto físico. Ele tem algumas coisas que vocês podem colocar de inteligência artificial. Por exemplo, vou pagar uma fatura no cartão. Clica aqui, coloquei esse botão para ele acessar a carteira, né? Por exemplo, vou colocar a parte desligada para vocês verem aí. Já acessou a carteira. Eu não posso tirar de não perturbe, pessoal, senão toda hora eu vou receber
mensagem aqui, aí atrapalha até o vídeo para mostrar para vocês. Aí ele já vai direto para a carteira, clicando 2 vezes aqui, a tela desligada, eu coloquei clicando 2 vezes aqui, ele ligar para me cobrar o Pix de alguém. Então é excelente, ele tem muitos apetrechos e fora que ele tem esse botão aqui que pode ir direto para ligar a câmera e tirar foto. Eu achei a posição do botão ruim, não é mais para cá, eu achei desnecessário esse botão, apesar de ter utilizado em outros aparelhos, mas nesse aparelho aqui eu acho que não precisaria desse botão aqui. Um ponto aqui construtivo meu em relação a esse botão, eu achei ele muito próximo do centro, não gostei tanto. Agora vamos falar aqui do som estéreo dele, galera, que tem limitações físicas, mas a ONO eu acho que conseguiu manter sua essência. O som é muito bom, o som estéreo, bom, não quer dizer alto, por conta das limitações. Vou tentar reproduzir aqui uma música para vocês verem. Em relação ao som aqui, e em sequência eu falo para vocês. O som estéreo eu considero um som bom, porque há limitações físicas, você sente que ele até treme aqui no fundo, mas o som não é alto. Mas uma analogia para vocês, se vocês tiverem um almoço familiar, ali com um ambiente de 5 pessoas, está todo mundo comendo em silêncio, vocês aumentar ele aqui, chegando até um padrão aqui, vocês já incomodam. Então assim, a gente já está acostumando, fazendo teste com aparelhos maiores, que é focado mais em um som mais alto, que não tem limitação física. Aí ele fica bem baixo mesmo, falta mais grave e mais altura. Grave não, que ele tem um grave muito bom e é bem direcionado. Eu não senti dificuldade durante o uso, mas sim é baixo o som. Mas a qualidade é muito boa, passa na nota, a nota é muito boa do som, gostei bastante. Só falta mesmo as coisas aqui devido à limitação. Agora vamos aqui à cereja do bolo, que são as câmeras, para a gente falar o ponto positivo e os pontos negativos deste aparelho. Aqui temos uma câmera principal de 50 megapixels, que é de 23mm padrão ali de foco. Uma telefoto de 64 megapixels. Se vocês forem olhar no Keymovel e tá errado, as informações do Keymovel ultimamente tá muito errado, vai falar com um sensor de 200 megapixels HP9. Mentira, pessoal. Então aqui é o sensor de 64 megapixels que vai ali até 3.2x de zoom óptico sem perder qualidade. E até 100 vezes de zoom digital, que eu estarei mostrando aí para vocês. Um ultra wide de 16mm de 50 megapixels e uma frontal de 50 megapixels com abertura f2.0. O que acontece aqui nessa câmera, pessoal? Eu gostei sim da câmera desse aparelho. A câmera é boa, muito boa a câmera principal. Gostei bastante. E tem uma cereja do bolo aqui que a ONO fez. Vou estar mostrando algumas fotos aí para vocês, como que a qualidade é muito boa. Fiz até um teste dele assim com as fotos do Oppo Find X9 durante o dia com o Oppo Find X9, os resultados bem parecidos, é coisa de gosto pessoal, só um parâmetro mesmo para mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou testando o Oppo Find X9 aqui, muitas pessoas que eu fiz o teste gostou mais da câmera dele, da foto durante o dia, do que a do Oppo, né? Aí, mas eu não estou dizendo que é isso o resultado, tô falando que é questão de gosto pessoal, para você ver como que hoje em dia os aparelhos estão bem evoluídos até com limitações físicas. Ele tem uma tecnologia chamada Pixel Binning, que é diferente do HDR, né? Ele melhora a luz e não melhora o contraste, que é o que o HDR faz. O que acontece aqui, galera? Quanto maior o ISO, obviamente mais ruído. Então ele controla bem isso no ambiente interno. Há várias fotos, há vários exemplos que eu vou mostrar para vocês de como esse Pixel Bin que a ONO fez tá muito boa. Por exemplo, numa foto de um colega meu aqui que eu tirei, um ambiente bastante luz, galera, bem difícil aqui, a maioria dos aparelhos estoura. Ele manteve o ISO muito baixo, galera. O ISO dele é muito baixo. Então, aqui tem outras fotos também que continua
muito boa, assim, um dia bem ensolarado ali, luz de vários ângulos, e ele mantém a luz normal, ele pega ali como se fosse 4 pixels físicos grande, transforma em um digital e deixa bem mais natural a foto e deixa o ISO bem baixo, então isso melhora menos o ruído, galera. Muito boa as fotos que eu tirei com esse aparelho, muito boa mesmo, fantástica, eu gostei bastante. Eu achei até que, assim, me surpreendeu, que eu achei que as fotos não iriam sair tão boa quanto o esperado, né? Gostei bastante da câmera. O único ponto aqui que eu achei pro meu tom de pele foi a câmera frontal. Eu não gostei muito pro meu tom de pele, mas as fotos ficam boas sim. Eu vou mostrar outro exemplo de outras pessoas, ficaram excelentes. Mas é por conta do meu tom de pele, que é um gosto pessoal. Eu não gostei tanto da câmera frontal no meu tom de pele. Mas para outras pessoas vocês vão ver aí que ficaram excelentes. Então, às vezes a gente tira algumas fotos e não gosta, né, e critica o aparelho. Na verdade, ele é só um gosto pessoal mesmo que eu estou opinando aqui. Então, vamos aqui aos pontos positivos e aos pontos negativos do aparelho. Tela de alta qualidade, LTPO, excelente, gostei muito disso. Design super fino, lindo, chama muita atenção e é bem discreto ao mesmo tempo. Desempenho, performance de top de linha, fantástico. Sistema excelente, funciona tudo aqui. Muito bom, notificação, tudo funciona perfeito. Conectividade excelente. O eSIM, um ponto positivo. Carregamento também, por mais que ele tenha limitação de carregamento, ainda 50 minutos é um tempo muito bom, porque a bateria dura o dia todo. E o único ponto, os pontos negativos seria a disponibilidade global por enquanto. E até esse global é difícil de achar aqui no nosso país. Para jogos, vale mencionar, esquenta a longo prazo. E a câmera frontal não tem autofoco, o foco é fixo. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, mandar aquele like, não esqueça de se inscrever no canal e até um próximo vídeo.